Em nome do Ministério da Saúde, vamos partilhar a informação sobre a evolução da pandemia do Covid-19, recordando que o número de casos de Covid-19 continua a aumentar ao nível mundial, sendo o continente africano a região que registra neste momento o crescimento mais acelerado desta epidemia, representando por isso uma grande preocupação para todos nós. O nosso país, neste momento, registra também um aumento rápido de casos e, por isso, a implementação rigorosa das medidas de prevenção do Covid-19 revela-se de importância crucial para a prevenção e contenção da propagação desta doença a todos os níveis no nosso país. Em termos de atualização da evolução da pandemia no mundo, gostaríamos de dizer que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, até as 24 horas do dia 15 de junho de 2020, havia um cumulativo de 8.118.908 casos de Covid-19, dos quais 111.163 casos registraram-se nas últimas 24 horas. A Organização Mundial de Saúde também registrou um cumulativo de 439.204 óbitos devido ao Covid-19, dos quais 3.354 registraram-se nas últimas 24 horas. Atualmente existe em todo o mundo um cumulativo de 4.231.668 pessoas recuperadas da Covid-19. O que nós temos vindo a referir é que este número, para a nossa satisfação, tem vindo a aumentar de uma forma sustentada. No nosso continente, de acordo com a atualização diária de CDC África, até as 10 horas do dia 16 de junho de 2020, tínhamos um cumulativo de 250.866 casos de Covid-19, dos quais 8.826 ocorreram nas últimas 24 horas. Também referir que no nosso continente houve um registro cumulativo de 6.769 óbitos por Covid-19, dos quais 243 ocorreram nas últimas 24 horas. E também, em relação aos recuperados, o nosso continente também tem vindo a registrar um aumento crescente de pessoas recuperadas por infecção de Covid-19, e neste momento temos um cumulativo de 114.308 pessoas recuperadas, dos quais 367 nas últimas 24 horas. Desculpa, não 3.667 nas últimas 24 horas. E como é que nós estamos no nosso país? Dizer que até o momento temos um cumulativo de 1.028.633 pessoas rastreadas para possível infecção de Covid-19 e destas pessoas 18.626 ficaram em quarentena. Neste momento continuamos a seguir em quarentena no nosso país 2.259 pessoas. Em termos de resultados de testagem, dizer que, ao nível nacional, até dia 16 de junho de 2020, tínhamos um cumulativo de 20.263 casos suspeitos que foram testados no nosso país, dos quais 682 casos foram testados nas últimas 24 horas. Em termos de proveniência das amostras, dizer que 97 amostras provêm da província do Niassa, 101 amostras da província de Cabo Delgado, 62 da província de Nampula, 41 da província da Zambésia, 143 da província de Tete, 26 Manica, 68 Sofala, 85 Inhambane, 17 província de Maputo e 42 amostras provêm da cidade de Maputo. Dizer que dos novos casos testados, nas últimas 24 horas, 653 foram negativos para a infecção de Covid-19 e 29 foram positivos para Covid-19. Assim, o nosso país cumulativamente
tem 638 casos positivos registrados de Covid-19, sendo que 576 são de transmissão local e 62 casos são importados. Os 29 casos que estamos a reportar hoje são de nacionalidade moçambicana e a sua distribuição por província é a seguinte. Temos um caso na província de Niassa, distrito de Kwamba. Temos 2 casos na província de Cabo Delgado, cidade de Pemba. Temos 14 casos na província de Nampula, cidade de Nampula. Temos 3 casos na província de Tete, 1 na cidade de Tete e 2 no distrito de Marara. Temos 5 casos na província de Maputo, 4 na cidade da Matola e 1 no distrito da Manhissa. E, para terminar, 4 casos na cidade de Maputo. Em termos de distribuição, dos 29 casos que reportamos hoje, 18 são do sexo masculino e 11 do sexo feminino. Os casos novos têm a seguinte distribuição por idade. 3 casos são crianças dos 5 aos 14 anos de idade. 4 casos são adolescentes e jovens na faixa dos 15 aos 24 anos. 8 casos estão na faixa etária dos 25 aos 34 anos, são adultos jovens. E na faixa etária dos 35 aos 44 anos, temos 4 casos. E depois, na faixa etária dos 45 aos 54 anos, temos 2 casos. E na faixa etária dos 55 aos 64 anos, 4 casos. Acima de 65 anos temos 4 casos. Depois teremos que corrigir essa distribuição, que acho que no fim houve um pouco de confusão. Os casos hoje reportados encontram-se em isolamento domiciliar. Neste momento, decorre, segundo as normas do Ministério da Saúde, decorre o processo de mapeamento dos contactos. Queremos informar também que nas últimas 24 horas registramos mais um óbito, infelizmente, devido ao Covid-19. Trata-se de uma criança de 6 anos de idade, de sexo masculino, e que esteve internada nos cuidados intensivos do Hospital Central de Nampula ainda este mês, portanto, no dia 21 de maio de 2020, com sintomas de insuficiência cardíaca. Esta criança tinha vindo transferida do distrito de Mogovolas. A amostra para teste de Covid-19 foi colhida no dia 26 de 6 de 2020 e o resultado foi reportado como positivo no dia 30 de maio de 2020. Após o tratamento e avaliação clínica, a criança teve alta clínica no dia 2 de 6 de 2020, com recomendação para seguimento ambulatório. A criança estava em isolamento domiciliar. O óbito ocorreu hoje, dia 15 de 6 de 2020, no seu domicílio. Também gostaríamos agora de partilhar que registramos mais 3 casos totalmente recuperados de infecção de Covid-19 nas províncias da Zambésia, 2 casos, e província de Tete, 1 caso. Estas pessoas todas são de nacionalidade moçambicana. Um indivíduo é de sexo masculino e 2 são de sexo feminino. E todos cumpriram com isolamento domiciliário durante a vigência da infecção. Resumindo, o nosso país conta atualmente com 160 pessoas totalmente recuperadas da infecção do Covid-19 e 4 óbitos devido ao Covid-19. Também contamos com 474 casos ativos, distribuídos da seguinte forma:
província de Cabo Delgado tem 105 casos ativos de Covid-19, Niassa tem 7 casos ativos, Nampula tem 202 casos ativos, Zambésia tem 3, Tete tem 17 casos positivos ativos, Manica está com 7 casos ativos, Sofala 13 casos ativos, Inhambane 12 casos ativos, Gaza 2, província de Maputo 41 e cidade de Maputo 65. Também recebemos dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros a informação sobre o ponto de situação da comunidade moçambicana na diáspora. Dizer que os membros da comunidade moçambicana na diáspora, em diversos países afetados pela pandemia do Covid-19, continuam a seguir as medidas e as recomendações das autoridades locais visando a prevenção e contenção da Covid-19. Desde a última informação prestada no dia 9 de junho de 2020, não registramos novos casos de infecção de Covid-19 na comunidade moçambicana na diáspora. Assim, o número cumulativo de casos de infecção pelo Covid-19 na comunidade moçambicana na diáspora continua de 21 casos, dos quais 11 estão recuperados e retornaram à sua atividade normal. 9 são casos ativos e, infelizmente, aqui também nós reportamos um óbito. Continuamos sem registro de infecções pelo novo coronavírus em funcionários das missões diplomáticas e consulares e nos seus dependentes ou familiares. Em relação ao apoio aos compatriotas retidos que manifestam interesse em regressar ao país, temos a informar o seguinte. Com vista a apoiar os compatriotas retidos no exterior, esforços continuam sendo desenvolvidos no sentido de se assegurar o seu regresso ao país. Até a presente data, o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem indicação da existência de 191 compatriotas retidos em diferentes países, a anotar Brasil, 52 moçambicanos, Índia, 41 moçambicanos, Estados Unidos da América, 30 moçambicanos, Portugal, 18 moçambicanos, Emirados Árabes Unidos, 12 moçambicanos, Itália, 5 moçambicanos, Arábia Saudita, 3 moçambicanos, Turquia, 2 moçambicanos, Islândia, 2 moçambicanos, Sri Lanka, 1 moçambicano, Tailândia, 1 moçambicano e Colômbia, 1 moçambicano. Para terminar, gostaríamos de lembrar que estamos na época fria e este período costuma ser caracterizado pelo aumento de frequência de algumas doenças do foro respiratório, os comumente chamados resfriados, as gripes, as bronquites, rinites e até pneumonias, cujos sinais e sintomas são semelhantes àqueles de Covid-19. Por isso, gostaríamos de recomendar a necessidade de reforçar as medidas de prevenção da infecção do Covid-19, com destaque para 1. A lavagem correta e regular das mãos, o distanciamento físico de pelo menos 1,5 metro, se puder estar a maior distância, nós aconselhamos, o uso correto da máscara, a redução da circulação das pessoas, a não ser que para tratar questões inadiáveis e particularmente de saúde, evitar a permanência em locais com pouca ventilação e também evitar estar em locais com muitas pessoas. Então, significa que temos sempre que criar condições para que estejamos em locais arejados, abrir as portas, as janelas para a circulação de ar. Em caso de qualquer sintoma, como por exemplo febre ou tosse, ou qualquer desconforto relacionado com os sinais e sintomas mais comuns da Covid-19,
pedimos para ligar imediatamente nos contactos que nós fornecemos, a comunicar o seu mal-estar e que aí será conduzido para os cuidados necessários. Queremos ainda, em nome do Ministério da Saúde, dizer que a prevenção do Covid-19 depende de cada um de nós e nós, neste momento em que existe a diminuição de temperatura e com a tendência de ficarmos cada vez mais perto uns dos outros, recomendamos o cumprimento estrito de todas as medidas de prevenção para que, de facto, a pandemia do Covid-19 não seja um grave problema de saúde pública no nosso país.